Aí, 1, 2, 3. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Bate-Papo com Fintechs, uma série que nasceu já há 4 anos. A gente está chegando no episódio 140, né? Esse daqui está beirando ele. E é um episódio muito especial porque, na verdade, estamos falando com alguém que já, a Fintech em si já participou do episódio. Hoje a gente está com outro convidado de lá, mas é muito especial. Até estava aqui antes da gravação passando, né? Foi o episódio número 32, então praticamente 100 episódios atrás, em agosto de 2023. Agora a gente está em 2026. Para muita gente fala, pô, 3 anos é coisa rápida, tal, mas mudou muita coisa nesse universo de finanças, tecnologia e inovação. Então, por isso, esse episódio de hoje vai ser ainda mais especial. Então, a ideia não é eu ficar falando, né, mas o nosso convidado. Eu estou aqui hoje com o Otávio. Lá atrás, do episódio 32, a gente falaria do Fitbank. Agora a gente tem uma nova roupagem, né? O Otávio vai apresentar a Fits. É isso mesmo. Então, fique à vontade, Otávio. Primeiro, para se apresentar, falar um pouquinho do seu cargo, das suas experiências, e na sequência já pode emendar na própria Fits. Legal, bacana. Bom, Vitor, primeiro é um prazer estar aqui com você, né? E a gente, assim, cara, eu trabalho com pagamento eletrônico faz 25 anos, eu sou o CEO e fundador do Fits, né? E o Fits, ele foi uma jornada longa aí no mundo dos pagamentos, da tecnologia, que eu passei ao longo da minha vida, né? Quando a gente percebeu ali na época de 2015, a gente tá fazendo 11 anos esse ano, né? Que existia uma série de oportunidades e necessidades do mercado, né, do ponto de vista de API, né, de um sistema novo, reprogramado, né, cloud native, né, então API first, aquela coisa. Então, como eu trabalhava com isso, eu era cliente do setor bancário, né, então eu conhecia muito da dor justamente daquelas empresas que precisavam interagir tecnologicamente com os bancos, né? E quando a gente estava vivendo aquele momento, você deve lembrar bem aí, da explosão das fintechs, etc., né? Eu gosto de dizer que a gente é fintech antes do nome existir, né? A gente tem uma plataforma de banking as a service antes desse nome existir também, né? Mas a gente nasceu justamente para ser uma infraestrutura bancária, né, para criar ecossistemas, para trabalhar junto com as empresas, para poder explorar todos os potenciais de ganho que ela tem dentro de uma agenda de que a gente entende que ninguém conhece o próprio setor melhor do que a própria empresa, né? Quer dizer, o RP que atende um determinado setor, ele conhece aquilo lá com a palma da mão dele. Então, a gente trouxe uma infraestrutura de pagamentos, né, tecnológica e regulatória, né, isso é muito importante a gente falar. A gente traz o regulatório também, esse tema, hoje em dia, ele é super importante, né, e a gente pode atender os RPs, as empresas em geral, que querem explorar esse ecossistema que ela tem, né? E aí, a partir disso, a gente veio construindo a nossa plataforma, né? A plataforma começou a operar em 2016, né? A gente começou em 2015, mas foi para 2016 que a gente começou a operar mesmo. E a gente vem trazendo aí grandes empresas para o nosso lado, né? A gente vem trazendo grandes operações com a gente. Então, eu tenho orgulho, né, de ter as grandes fintechs do Brasil todas com a gente, né? A gente tem grandes bancos como o JP Morgan, que inclusive é nosso acionista, né? Que estão operando com a gente, que confiam no nosso serviço. E a gente trabalha muito forte também, além dessas que a gente chama que é um segmento de bancos e fintechs, né? A gente trabalha muito também na área dos ERPs, né? Onde a gente cria esse ecossistema para que em conjunto, em parceria com o ERP, a gente possa explorar as oportunidades financeiras que eles mesmos já conhecem muito bem quais são e como estão presentes lá, né? E a gente também tem uma área do mercado de capitais, né? Onde a nossa inteligência, como eu posso falar, nossa tecnologia para atender esse mercado dá grandes soluções para securitizadoras, assets, etc., né? Então, a gente está nesses mercados aí. A gente tem uma frente também, que é a quarta vertical que a gente trabalha, que é o transporte rodoviário, né? Então, o transporte rodoviário é um bicho diferente, né? Eu venho dele, eu comecei minha carreira com pagamento de frete, né?
E eu venho dele e a gente montou, inclusive, uma empresa que se chama Rodobank, que está indo super bem aí esse ano, tá crescendo 60% em cima do ano passado, né? Numa pegada muito legal aí, que é justamente essa a vertical que explora a área de logística, né? Fundamentalmente transporte rodoviário, né? A logística é mais abrangente do que isso. Então a gente está aí, né, de nome novo também, porque o nome o nome é uma coisa que a gente virou na virada do ano, né? Eu lembro, e eu não sei se todo mundo sabe, mas houve uma regulamentação do Banco Central, né? E ou você tem licença bancária ou você tem que trocar de nome, né? E nós somos uma IP e uma SCD. Então nós somos plugados ao Banco Central, tem tecnologia proprietária, né? E proprietária construída dentro de casa, né? Nós temos todo o arcabouço regulatório para que as empresas possam operar, mas do ponto de vista de comparar com o banco, a gente tem uma diferença, é que a SCD pode oferecer crédito, a IP ela é pré-paga. Então, 100% do saldo que a gente dá para os nossos clientes, a gente tem depositado no nosso caixa. Né? Então, todo mundo sempre ouve aquela conversa de que se todo mundo for no banco sacar o dinheiro na mesma hora, o banco não consegue pagar. Né? Pois é, a gente consegue. Ninguém vai ficar feliz com isso, né? Mas a gente consegue pagar todo mundo, porque 100% do saldo que a gente dá para os nossos clientes, a gente tem isso depositado na nossa conta reserva. E a questão é que tem que trocar de nome. Né? Então o Fitbank era um nome que a gente sempre gostou, né? Porque o Fit, que é o fundamental da história, ele vem em cima da gente poder se adaptar a dinâmicas e a jornadas específicas de cada operação, porque cada uma tem a sua, né? Mas, por outro lado, né, o Banks a gente mudou, o Bank a gente acabou mudando, né, e a gente acabou trocando aí para o FITS, né, tem até uma brincadeira com o nosso logo, né, então eu não queria perder o FITS, entendeu? Porque o FITS, cara, assim, cliente, funcionário, mercado, você fala no FIT, pô, eu vou passar lá no FIT para te visitar, né, e aí, entendeu? Então já era um nome carinhoso ali, né, e aí eu falei, cara, a gente não pode perder o Fit, né? A gente perdeu o Fit num passe, né? Porque esse daí já tá tomado por alguém aí. Mas o Fit, a gente conseguiu fazer uma brincadeira divertida com o logo, né? E foi que o S do nosso logo é um cifrãozinho, então ele remete aí a toda a movimentação bancária e etc. E a coisa que foi engraçada, cara, é o seguinte, meta do ano, temos que virar o ano de nome novo, né? E aí você está acabando o ano olhando para tudo menos para isso, né? Então, fundamentalmente, foi no dia 30 de dezembro que a gente bateu o martelo no nosso novo nome. Foi a última atividade do ano de 2025, a gente definiu o ano. Pronto, agora chamamos FITS, feliz ano novo para todo mundo, e foi legal, porque a gente soltou um comunicado para a empresa, ano novo e etc, né? E aí agora a gente está nessa jornada bacana aí, com nome novo, mas a essência muito parecida, que é de prestar serviço de infraestrutura financeira para o mercado, né? Sensacional. Eu lembro que bem nessa transição finalzinho do ano, começo do ano, o pessoal de vocês aí entrou em contato com a gente, muda tudo. E quando eu li FITS, falei, pô, sensacional a escolha deles. Mantém essência, muitas vezes, como você falou, né, falava já FIT, por mais que tinha Fitbank, e essa questão do cifrão no logo, tudo super bacana. Fica até o convite para o pessoal acessar o site, as redes sociais de vocês para ver. E acho que o ponto legal... também foi legal, deixa eu só te contar uma história pode falar, pode falar. O site ficou legal, que é o seguinte, a gente conseguiu o domínio fits.cash, né? Então, o nosso domínio, para quem quiser entrar agora, é o www.fits.cash, né? Então, a gente também conseguiu acertar todas essas coisas aí e ficou bem bacana. E tudo, última coisa do ano de 2025 para entrar o ano com o pé direito, né? Realmente a história para contar. Isso do ponto que eu nem tinha reparado, tinha ido direto pelo Google, né? Agora você falando, estava com ele aberto aqui em segundo plano, é mesmo ponto cash, muito bom. E acho que tem bastante coisa legal que você já trouxe de atualização, e acho que é um ponto legal da gente pegar, né, desde a última conversa até hoje, essa questão da regulação, né? Há pouco tempo a gente estava falando muito do caso do Banco Master, agora hoje está noticiado o Digimais, que já estava há algum tempo, né? E é interessante que em alguns episódios a gente vê um pessoal criticando o excesso de regulação aqui nos nossos bate-papos, e em outros casos o pessoal elogiando muito, falando que é necessário, ainda mais por a gente estar falando de mercado financeiro, né? Você, Otávio, representando o FITS, como que você vê isso? Como que está essa atuação hoje, principalmente o Banco Central? Para onde estamos caminhando? O que você imagina?
Olha, a gente percebe, Vitor, que tem de fato, né, uma presença do Banco Central em colocar mais regras, mais protocolos, mais procedimentos, mais uma série de coisas dentro do mercado, e a gente, desde o primeiro dia da nossa vida, a gente sempre escolheu o caminho da regularidade, do compliance, né? Então, lei não se discute, se cumpre, né? E a gente está trabalhando, nós estamos tudo certo. A gente até tomou uma decisão que eu achei interessante, que foi o seguinte, né? A brincadeira foi assim: isso aqui é lição de casa, cara, então você não vai ficar esperando para fazer no domingo à noite, né? Então, uma série dessas medidas que tem prazo ainda, que vão ser para virada do ano, que não sei o quê, a gente decidiu que a gente ia atacar isso como prioridade máxima, né? Ia resolver todas essas coisas. Muitas delas eram coisas que a gente já praticava, né? Então, assim, processos de compliance, processos de segurança de dados, né? Segurança cibernética, etc. A gente sempre fez o nosso, né? E a gente tem um trabalho porque a gente tem que adotar determinados protocolos, né? Então, você, de uma certa maneira, você está arrumando a casa, mas tem coisa que agrega valor, tem coisa que não agrega valor, né? Beleza. Isso posto, a gente acha extremamente favorável esse movimento que o Banco Central está fazendo, né? Por quê? Porque tem algumas dessas coisas que ele, na verdade, ele está tirando um peso das nossas costas, né? Ao colocar isso isonomicamente para o mercado todo. Né? Então eu vou dar o exemplo aí, às vezes a gente tem integração com o RP, né? A gente tem uma série de empresas que abrem contas com a gente e eles que têm que capturar essa informação com os clientes dele. E, de uma certa maneira, toda vez que você está pedindo, né, declaração de imposto de renda, você está pedindo algumas coisas aí, você pode estar gerando alguma fricção que não é o que converte mais, e etc e tal, né? Então você tem isso daí. Mas o que que acontece? A regra, sendo clara, obrigatória e pronto, né? Ela é igual para todo mundo. Então, antigamente, a gente via concorrentes lá que assinavam com o cliente que ele podia recolher o documento lá e mandar quando precisar e tal, que eram coisas que, na hora que a gente chega e fala, não, cara, eu preciso ter o documento, eu preciso enxergar ó, a minha ferramenta de screening que tem que monitorar isso daí, eu tenho que olhar e etc., ela acabava gerando alguma fricção com a gente na hora da gente trabalhar junto dos nossos clientes, né? Então, assim, tem que fazer KYC, tem que fazer KYC, só que KYC custa, né? É isso aí. Ah, mas então, aí você entendeu? Então, nessa hora, eu acho que você deixar a regra isonômica, ela é extremamente favorável, ela é muito. Por quê? Porque a gente sempre cumpriu. A gente sempre cuidou, a gente sempre olhou, mas às vezes eu tinha que ter algumas conversas chatas para ter que resolver determinadas coisas, né? Então, assim, no curto prazo, realmente dá trabalho, né? Então a gente percebe que o mercado todo está aí. Eu vejo o Pix automático, né? A gente saiu na frente e lançou o Pix automático, né? Aí o Banco Central começou a botar um monte de obrigações aí, etc. E a gente percebe que o mercado em geral, concorrência nossa, etc., poucos têm. E por quê? Porque está todo mundo trabalhando para o Banco Central, né? Então a gente já saiu na frente, a gente conseguiu ter, mas é uma coisa que toma esteira de desenvolvimento, que, como você sabe, é sempre tomada, né? Graças a Deus, esse que é o trabalho mesmo, né? Mas a gente sempre tem que cuidar disso. E aí, a partir daí, eu acho que vai passar essa fase, né? E o mercado vai estar mais maduro, né? E por que ele vai estar mais maduro? Porque só vai ficar quem realmente tem o compromisso de trabalhar com a ferramenta que o Banco Central disponibilizou para a gente, que são as instituições de pagamento, com as obrigações, né, que está trabalhando no mercado transparente, economia real, né, aquela coisa que o negócio é para valer, e toda essa sujeira, que a gente vai dizer, ela vai acabar indo embora, porque não tem muito como o cara sobreviver com isso, né? Então, uma que é muito tranquila da gente entender aí é a história da conta bolsão, né? Assim, cara, pô, não pode, mas agora o que aconteceu? Ele mudou a regra, né? E a responsabilidade de
controlar se ela é ou não passou a ser da instituição. Antigamente, o cara tinha obrigações mais subjetivas com relação a isso. Então, se a conta bolsão fosse usada para lavagem de dinheiro, não sei o que, ele poderia ter um problema. Agora é o seguinte, não pode ter conta. Como a gente não deixava ter conta, mais um caso aí que esse peso, entendeu, diminui para a gente na hora que fica uma regra isonômica para todo mundo. Então, eu acho que a gente está passando por um amadurecimento, né? Então, as fintechs aí, elas explodiram aí de aparecer uma série de 2015 para cá, né? A gente veio aí, né? A gente tem concorrência, algumas ficaram pelo caminho, mas a gente tem empresas que, assim como nós, aí, conseguiram criar uma trajetória interessante aí, né? E eu acho que o mercado vem amadurecendo ao longo do tempo, né? Então, o mercado, a gente percebe muito pelas conversas que a gente tem com os nossos clientes, né? Como eles estão guiados com o que eles querem, como eles sabem, eu brinco aqui dentro, que é onde o calo aperta, né? Quer dizer, o cara sabe aonde ele tem que olhar, ele vem, ele te faz a pergunta certa e etc. Coisa que lá nos vídeos de 2016, eu às vezes ouvia assim, mas pode isso daí, né? Né? Pô, mas você não é banco, como é que você está querendo movimentar dinheiro assim, né? Então, você percebe que mudou muito isso. E eu acho que a regulação, né, o Banco Central, o nosso regulador, ele é muito pró-negócio e ele também está passando por todo esse movimento de amadurecimento do mercado. Então, a gente acha que isso aí é saudável, né? Esse ano é um ano de bastante trabalho aí, mas é uma coisa que a gente consegue digerir, porque, como eu te falei, já são práticas nossas, entendeu? Então, dá trabalho, mas a gente consegue. Assim, é bastante lição de casa, mas a gente sabe fazer, né? É a melhor Entendeu? coisa, né? E aí a gente está fazendo isso daí, já está bem avançado nessas coisas, vamos entregar ela bem antes dos prazos finais, e eu acho que o mercado vai ficar bem mais saudável para as empresas que querem trabalhar direito e para os clientes que querem contratar essas empresas, né? Então, isso eu acho que é um benefício para o mercado como um todo. Eu assino embaixo, até às vezes eu falo esse processo de amadurecimento, né? O movimento das fintechs, dessa parte mais tecnológica, está passando pela fase de maioridade, né? Quando a gente chega nela, é isso. O homem vai, se alista, a gente tira título de eleitor, se faz alguma coisa errada, vai preso, começa a ter conta para pagar. Os pais também passam a aprender a lidar com essa fase, então o Banco Central também está passando a lidar. Uhum. Então é um processo natural para tudo, inclusive no movimento. Eu concordo que a gente vai sair muito melhor disso tudo. E também pouco relacionado a isso, mas não tanto no aspecto regulatório, mas do ponto de vista de inovação, de tecnologias. Otávio, o que você vê? A gente tem lá a agenda BC Hashtag, então vem o Pix, as próprias evoluções do Pix, né, o próprio Pix automático que você traz, Open Finance, até o mercado como um todo, né, o Banking as a Service que você já comenta também, o mercado cripto e por aí vai. Como que você vê que estamos nisso hoje, para onde estamos indo? Olha, eu acredito muito que assim a gente já teve uma boa parte da evolução aí absorvida pelo mercado. O Pix é a maior de todas, né? Mas eu acho que isso daí ela tem a ver com a agenda Banco Central. Agora eles estão muito em cima justamente da parte do câmbio, né? Das criptos e etc. e tal. A gente tem acompanhado, a gente tem algumas operações onde a gente traz dinheiro para o Brasil, junto com o JP Morgan, né, de pagar a rede social e etc., mas a gente não é um operador de câmbio nem de cripto, né? Nós trabalhamos com a moeda fiat e a gente está na economia do Banco Central, né? No SPI, STR, aquela coisa toda. Mas o que acontece? Eu acho que o mercado propriamente dito, né? Eu trabalho com isso há 25 anos, como eu tinha te falado, e a gente, eu, quando comecei a trabalhar, né, o Brasil era um país de desbancarizados, né? Então, a gente tinha 70% da população que não tinha conta, né? O pessoal tinha dificuldade de abrir essa conta, etc. e tal. E naquela época, você tinha uma série de dificuldades e muita informalidade naquilo que acontecia, né? Hoje, nas pessoas físicas, a gente considera que o Brasil é bancarizado. Eu acho que se você somar
todas as contas abertas por todas as instituições dá mais do que a população, assim como o telefone celular, né? Que é uma coisa que foi resolvida por todas essas empresas aí, as fintechs que a gente conhece, né? Mas a gente entende também que o mercado da pessoa jurídica ainda não está disruptado nessa mesma forma, né? E, sobretudo, pela dificuldade da parte tecnológica, né? Então, ainda tem muito ruído nesse processo, a conciliação financeira é muito complicada, né? A empresa tem dificuldade, aí, pô, quando vai atender por banco grande, é atendido pela agência, aí tem o processo, né? É igualzinho que era quando a gente abriu a nossa empresa e é igualzinho que era quando eu trabalhava na outra empresa 15, 20 anos atrás, né? Então você vai lá, gera o KNAB, manda para cá, faz a conciliação, cuida dessas coisas. E é justamente isso que a gente leva para o mercado, que a gente leva para os nossos clientes, que é um processo fluido. Assim como abrir uma conta de pessoa física no passado demorava dias, e agora é uma coisa super simples, e o cara já consegue entrar lá, já tem um crédito pré-aprovado, e já consegue ter acesso a uma série de produtos bancários que antigamente ele tinha dificuldade, né? No mundo das pessoas jurídicas, a gente está trazendo essa novidade. E como que a gente faz isso? A gente faz isso fundamentalmente através dos ERPs, né? O ERP é o cara que movimenta a vida do nosso cliente, né? Ele sabe, seja o setor que for, você encontra ERP especializado. Eu acho isso muito bacana, porque toda hora a gente está descobrindo um setor. Eu falo, mas nem sabia nem que isso daí era setor, e de repente tem um cara lá que monta um sistema e você vai entender o sistema dele. É incrível o negócio, né? Então tem um monte de coisas que são customizadas especificamente para aquele setor. Ele entende os clientes, ele sabe do mercado, ele entende, ele fala, o meu mercado tem tantas empresas, funciona assim, tem tantos aqui, ele está concentrado nessas regiões do país e tal. Então, a gente tem um conhecimento muito grande que já existe, né? Mas que ele se perde na hora que você vai conversar com as plataformas que já existem, vamos dizer assim, né? A gente também já existe, mas as incumbentes, né? E quando você pega uma operação como a nossa, você consegue levar lá uma abertura de conta fluida, você consegue, pô, gente, assim, o cliente vai faturar vai faturar o cliente dele, pergunta, você quer faturar ele com boleto, com Pix, quer receber por TED, etc. Ok, manda nota, manda fatura, já tudo junto. Aí na hora que o cara paga, a gente vai lá e a gente atualiza contas a receber, a gente atualiza livro fiscal, bancário, não sei o quê. Quer dizer, o cara consegue controlar tudo isso. Ele não sai do ambiente do RP para entrar no ambiente do banco. Tudo está dentro da mesma plataforma. Isso dá uma conveniência, um conforto muito grande para ele trabalhar, elimina horas e horas de trabalho, porque aí a gente sempre fala disso, né? Quer dizer assim, quando a empresa ela é muito grande, né, ela resolve isso com uma estrutura pesada, né? Custa caro, mas ela resolve porque é uma empresa muito grande. Eu já trabalhei com muitas dessas e tenho vários clientes aqui né, de empresas de bastante porte. Mas, por outro lado, às vezes, quando a gente está falando de uma PME, etc., o negócio vai que vai, entendeu? E aí, nesse não vai que vai, às vezes, ele tem dificuldade, o cara perde problema de fluxo de caixa, então ele está tomando dinheiro e ele tem inadimplência junto, e ele não consegue ter uma visibilidade clara de quem está devendo para ele, né? Então, todas essas coisas aí que vão acontecendo no dia a dia, que é o dia a dia de todo empresário que tem rodando por aí, né? A gente consegue levar uma solução muito interessante para ponta, né, para os nossos clientes. E junto dos ERPs, o que a gente faz? Né? A gente faz uma integração, a gente reduz o ciclo de onboarding, a gente tem a possibilidade de gerar novas receitas, porque ele vai criar um novo tipo de vínculo que ele tem com o cliente, né, e etc. E essa coisa, ela alimenta todo esse mercado daí, e a gente tem percebido assim, que a aderência disso está aumentando cada vez mais, né?
Já te falei aí no passado, essa eu não ouvi, né, o pod, né? O pod foi em outro lugar, mas uma que era justamente assim, 2018, a gente lá em feira e etc. O cara falou assim, mas meu filho, meu cliente nunca vai sair do bancão, né? E agora ele vai na mesma feira, que está bem maior, inclusive, que é o RP Summit, que a gente gosta de participar todo ano aí, né? E ele fala assim: olha, no meu RP gira tanto, como é que eu posso agregar valor para o meu cliente? Como é que eu posso ter uma nova linha de receita, levar mais serviço para ele, poder envolver ele de uma forma melhor para ele, né? E que naturalmente que também traga um dinheirinho para mim aqui. Então, a gente percebe que o conceito está se sedimentando cada vez mais, né? E na hora que esse conceito está cada vez mais sedimentado no Brasil, o que a gente vê acontecendo, né? É que é uma corrida, tem uma série de empresas aí trabalhando e etc., mas com, assim, maior orgulho, né? Os melhores cases estão com a gente, né? Então a gente não é o único player, mas eu posso te falar que a gente é o player com os melhores cases, os maiores volumes, os tempos de integração mais curtos e etc. Então, eu acho que isso daí traz para a gente uma certeza muito bacana de que a gente está no caminho certo, né? De poder levar essa nova onda de inovação para o setor, que tem a ver muito com a pessoa jurídica, né? Porque eu realmente considero que a pessoa física ela já está muito bem servida aí pelos que já são incumbentes, mas que há 10 anos atrás eram empresas que estavam aparecendo, né? É muito legal que você traz esse contexto dos RPs, né? O pessoal, a E gente são fala todos eles mesmo. meus clientes, viu? E são Lá, todos eles sabe, meus isso melhor clientes, então. ainda, né? O que é É, interessante é que a gente fala é. muito, né, da fintechização, mas até isso que você colocou, né? Hoje tem RP de tudo que é jeito para todos os segmentos. A gente lida bastante também, às vezes, aqui no canal. Então tem também, nem existe a expressão, mas querendo aqui uma RPização das empresas, né? Então é muito legal que vocês do FITS trazem justamente uma forma da gente trazer uma melhoria desde a pequena empresa até a grande empresa por meio desses canais, né? E até em cima Uhum. disso, para a gente já ir chegando nos finalmente, né? Que aqui participam com a gente RPs, fintechs, tanto conversando, mas assistindo ao nosso público, né? E assim como foi lá atrás, tenho certeza que tem muita sinergia com o FITS, que eles podem ter, ou numa contratação mesmo, ou uma parceria em si. Quais os melhores caminhos para isso, Otávio? Como que eles podem conhecer um pouco mais sobre vocês, trocar mais figurinhas? A gente sabe que muitas vezes exige alguma personalização, alguma conversa. Então, como que você Isso. recomenda para eles? Olha, eu acho super legal a sua pergunta. A gente, basicamente, nós somos proprietários da nossa própria tecnologia desenvolvida in-house, né? Então, isso coloca a gente numa posição muito bacana para conversar com o cliente. Por quê? Porque a esteira de desenvolvimento é nossa, a gente domina e a gente consegue decidir. E como já te falei, hoje a decisão vamos fazer uma série de coisas para o Banco Central aí, mas lógico que a gente está soltando novidade toda hora e etc, né? O que eu acho que é interessante é que a gente está num momento onde, desde que a gente começou, né, então a gente foi lá e falou, pô, eu sou empresa de pagamento ou sou empresa de conta? Não, eu sou empresa de conta, né, e pagamento. O pagamento é um acessório da conta, porque sem a pagamento a conta não faz sentido, mas a gente tem, inclusive, arquitetonicamente, diferenças para a maior parte dos sistemas que estão aí no mercado, né. E aí, nessa hora, o que acontece? A gente veio trabalhando e construindo cases de negócio, etc., né, para a gente poder apresentar para o mercado o maior cardápio de serviços para que eu possa chegar atendendo na plenitude o cliente, né? Então, a gente, a partir de 2024, mais ou menos, né, que eu acho que a gente pode dizer que nós ficamos completos, porque prontos nós nunca vamos estar, né? Mas, por outro lado, completos com os meios de pagamento. Então, hoje, a gente tem todos os meios de pagamento brasileiros, tá? Então, a gente tem Pix, a gente tem a TED ainda, que ainda faz centenas de milhares de TEDs, né? A gente tem o boleto, a gente lançou a nossa adquirência, né? Então, a gente tem adquirência própria, né? A gente lançou ela em fevereiro, ela já está com volume, está começando a rodar, a gente tem uma rampa de clientes aí para trazer, mas a gente também tem os nossos pagamentos, né? A gente tem emissão de cartão pré-pago, né? Então, a gente tem
as contas, né? Quando eu falo das fintechs e dos bancos, que eles são nossos clientes, a maior parte é em pagadoria de conta, né? E a gente é a única empresa do Brasil que paga todas as contas do Brasil. Então, eu lembro, a gente estava conversando no maior de todos aí, antes deles terem a conta, né? E aí ele me falou um negócio que assim, o banco, ele tinha problema de cobertura, mas ele captava cliente regionalmente através da agência, né? Então, se ele não pagasse o imposto daquela cidade lá do outro lado do país e não sei o quê, era melhor pagar, mas não era tanto problema assim. Aí a gente ouviu de lá falando assim, cara, meu cliente vem de qualquer lugar, porque ele baixa o aplicativo, ele tem um CPF e ele vai virar meu cliente, então eu preciso dar cobertura para todo mundo, né? E esse processo, esse trabalho que a gente veio ao longo desses anos desenvolvendo e dando 100% de cobertura, porque para eu poder pagar toda a conta teve que cair aqui, né? Então, tem um trabalho bastante árduo aí, mas ele já está concluído há alguns anos, né? Ele chegou a trazer banco grande para a gente aqui. Então, a gente hoje presta serviço até para completar aquela questão da cobertura que um eventual banco grande, aí eu não posso revelar os nomes, mas está com a gente. Então, é um negócio que a gente veio crescendo, a gente veio se desenvolvendo e a gente consegue atender os nossos clientes de uma maneira muito particular. Então, a gente, assim, é API first, né? Então, tudo está na API, lá a gente tem as nossas ferramentas white label também, para quando precisa, né, de uma aceleração de roadmap, aí, etc e tal, mas a gente consegue sentar com o cliente, a gente tem essas nossas 4 verticais separadas e ele vai ser atendido por uma área comercial especialista no negócio dele e por uma área de operações também especialista no negócio deles, né? Então eles vão estar conversando com gente que entende sobre o business, que entende sobre o negócio. E aí, como é que faz? Assim, o nosso site tá disponível aí, né? A gente tem o nosso e-mail, que é o comercial, @fits.cash, né? E a gente consegue pegar e receber. Se o pessoal tiver interesse, pode mandar mensagem para a gente sempre está presente em feiras. Hoje, o pessoal do comercial, a gente não está expondo, mas a gente está participando de uma feira aí, e sempre estão presentes aí na rua, né? Por aí, conhecendo gente, batendo papo. Mas entrando em contato com a gente vai ser atendido com certeza por uma pessoa que entende do business, que conhece o negócio do nosso cliente, para poder dar um atendimento personalizado, para a gente poder construir essa ferramenta, porque quando ela tem muita possibilidade, né, precisa de alguém, tá bom, então como é que eu uso esse negócio daqui, né? E aí a gente senta e a gente pode ajudar essa construção desse roadmap para construir um estudo de caso a 4 mãos aí, para ver como a gente consegue ajudar nessa caminhada aí dos nossos clientes. Sensacional, eu brinco que o bate-papo com Vitor e Fitz está acabando agora, mas você já deixou os contatos justamente para o pessoal continuar com vocês esse bate-papo. E mais uma vez foi um grande prazer, viu, Otávio? Como eu disse, fico muito feliz de retomar bate-papos com todos esses casos, porque muita coisa muda, muita coisa bacana surge. E deixa, inclusive, as portas abertas para papos futuros, viu? Maravilha, Vitor. Eu agradeço. Para mim é uma satisfação aí a gente estar conversando. A gente tem o maior orgulho do que a gente faz. A gente sempre gosta de ter a oportunidade de conversar para poder bater um papo e contar um pouquinho do que a gente está fazendo. Vai ser excelente, pessoal. Então façam esses contatos com o Fitz, entra lá no fitz.cat. E com isso também a gente encerra mais um bate-papo aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. O Otávio trouxe pontos muito interessantes, uma verdadeira aula aqui. Então a gente se vê no próximo bate-papo, gente. Até lá. Valeu, obrigado.